Nós estamos estudando sequencialmente o Evangelho de Mateus, portanto, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5, do verso 17 ao verso de número 20. Mateus 5, verso 17, dando continuidade à exposição sequencial do livro. Eu lerei o texto, vocês acompanham a leitura que há de ser feita. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao 20, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus amados irmãos, muitos evangélicos acreditam que a lei não tem sua validade para hoje. Eles, infelizmente, pensam que o tempo da graça, que é o tempo do evangelho, fez com que a lei fosse anulada. E a expressão "nós vivemos no tempo da graça", não na época da lei, é muito comum nos círculos evangélicos, em especial no Brasil, onde nós temos conhecimento da realidade cultural a qual nós vivemos. Na verdade, essa forma de pensar ela é antiga, conquanto que nós tenhamos visto a manifestação dela nos nossos tempos, mas ela é antiga. Lutero mesmo se deparou com essa situação, e antes mesmo dele já existiam outros que pensavam assim, mas cito Lutero porque ele criou uma expressão para aqueles que pensam dessa forma. São os antinomistas, e aí uma junção de duas palavras, anti, contrário, nomos, lei. Então são aqueles que são contrários à lei. Inclusive João Agrícola, que foi um homem que abraçou a reforma protestante, ele teve contato com Lutero, foi convidado por Lutero, mas para estar com ele, mas ele pensava assim também, e Lutero inclusive foi contra ele, principalmente em um contexto em que se falava sobre graça, salvação pela graça, e alguns poderiam ser tendenciosos, como João Agrícola, a dizer que a lei não tem a sua validade. Quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que Jesus mostra exatamente o inverso de tal realidade proposta por João Agrícola e tantos outros no nosso tempo moderno. É por isso que nós vamos estudar hoje à noite, com base no texto que nós lemos, sobre o seguinte tema: o valor da lei. E pensando sobre essa questão do valor continuado da lei, o valor da lei dentro desse aspecto de continuação, nós temos então como nosso primeiro e fundamental argumento é que Jesus, ele valoriza a lei e ele cumpre a lei. Ele não só valoriza, mas ele cumpre a lei. Então isso nos mostra a importância da lei. Quando olhamos para o texto dentro da sequência que estamos estudando, alguns poderiam pensar que Jesus era um revolucionário. Olhe só o contexto, para que você possa se situar, como nós já estamos estudando. Jesus foi perseguido por Herodes, quando soube pelos reis, pelos magos, melhor dizendo, que eles foram lá para adorar o menino, que havia nascido, o rei dos judeus. E então, Herodes depois vai perseguir essa criança, matando, e Jesus então vai para o Egito com seus pais. Depois ele vai para Nazaré e ele fica escondido em uma região insignificante, e de repente Jesus aparece no cenário, ele é batizado,
e no capítulo 4 ele realiza vários milagres e uma multidão está seguindo Jesus. E é nesse contexto que então o Senhor está aqui pronunciando o seu sermão do monte. Então Jesus, ele não está dentro da conjectura normal e comum de um líder que sucede outro. Jesus, ele vem do anonimato. E uma multidão está seguindo, e ele inclusive tem discípulos, e ele começa o ensinamento dele, como nós estamos falando aqui ao início, o conteúdo do Sermão do Monte, o primeiro conteúdo que nós temos no Evangelho de Mateus, do ensinamento do Senhor. Ele fala sobre as bem-aventuranças, conforme nós já estudamos, ele fala sobre ser sal e luz, e agora ele vai dizer que não, e aqui ele já está se antecipando aos fariseus e aos escribas que poderiam dizer: esse é um revolucionário, porque ele é contra a lei de Moisés. Inclusive, o último versículo que nós lemos, o versículo de número 20, Jesus começa a criticar os fariseus e os escribas, o que até então ele não havia feito. Então, e depois, como nós vamos observar nos sermões que ainda estão por vir, nós encontramos essa característica de Jesus acusando uma religiosidade falsa exterior. Então ele já se antecipa a essa situação, mostrando que ele não veio para ser contrário à lei, porque sem dúvida alguma eles iriam acusar Jesus de ser um revolucionário, e como fizeram um pouco mais à frente, e de Jesus ser contrário a Moisés e aos profetas. Mas ele diz no verso de número 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Vejam então que Jesus dá um valor estimado à lei, e ele dá um valor estimado à lei por considerar a lei, e aqui nós encontramos não só a lei, mas os profetas. São duas expressões que, quando usadas em conjunto, se referem ao Antigo Testamento por completo. Nós encontramos Jesus dando valor à lei, e inclusive dizendo que ele veio para cumprir o aspecto da lei. O interessante é que o pensamento errôneo em relação à lei e evangelho que muito se tem, é mais ou menos o pensamento que muitos tiveram logo depois, quando o cristianismo começou a ganhar território, em Atos dos Apóstolos. Muitas pessoas achavam que o cristianismo era uma seita, era uma descontinuidade em relação ao judaísmo, achando que era uma realidade divisória, não uma continuidade, não era um aspecto que sucede, mas um aspecto de divisão, de racha. E muitos podem pensar a mesma coisa no tempo presente, quando nós falamos sobre evangelho e quando nós falamos sobre lei. Jesus, ele não era como os fariseus e como os escribas, ele ensinava, e as pessoas entendiam o ensinamento do Senhor como quem tivesse autoridade. E é dentro desse entendimento que uma multidão segue a Jesus. E não só dentro desse entendimento, mas por várias outras realidades, os milagres, como nós já falamos, e tantos outros aspectos mais. Então, a pergunta diante do cenário é: quem é esse homem? Qual o seu ensinamento? Será que ele está em conformidade com tudo que foi falado antigamente? E ele inclusive vai dizer: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, na sequência do texto, como nós vamos estudar nos sermões que estão por vir. Então percebam que Jesus, ele vai falar sobre a lei, mas ele precisa falar sobre a lei dentro da perspectiva de que a lei tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente uma questão externa, uma prática exterior. Tem uma implicação interna, não de religiosidade, mas de um entendimento do que é a lei de Deus, como nós queremos meditar hoje à noite, esboçando então esse texto que nós estamos estudando. Portanto, fica a pergunta: quem é Jesus? Dentro da realidade, do contexto, eles poderiam perguntar: quem é esse que está ensinando e que uma multidão está ouvindo? E aqui nós já encontramos Jesus não só falar sobre a excelência da lei de Deus, que é perfeita, que restaura a alma.
a beleza, a magnitude da lei do Senhor, mas o Senhor também fala sobre a sua pré-existência. É interessante que o primeiro versículo que nós lemos, o versículo de número 17, fala 3 vezes, Jesus fala 3 vezes que ele veio. Eu vim, eu vim, eu vim. E como nós sabemos, a repetição, ela tem a intenção de enfatizar um aspecto. E olha o que é que Jesus diz, relendo o texto para que vocês possam captar esse aspecto tríplice. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ele repete. E ele diz, vim para cumprir. Então, nós podemos já dizer que o caráter messiânico do Senhor já é apontado aqui pelo próprio Senhor. Quem é este? Este é o Messias que não veio invalidar a lei, mas ele veio ratificar, não retificar, não consertar. Lógico que os abusos da lei sim, mas a lei em si não. Então nós precisamos entender que a lei ela é estimada porque Jesus a valoriza, e não só por causa disso, mas porque ele cumpre cada detalhe da lei. Inclusive ele diz, eu vim para cumprir a lei. E logo à frente, nós já somos informados que o Senhor condena aquele que exclui um aspecto mínimo da lei. E ele, como cumpridor da lei, ele cumpre cada detalhe da lei. Ele cumpre desde o menor quanto ao maior. O preceito menor da lei. O verso de número 19 diz, aquele pois que violar um desses mandamentos, posto que dos menores. Então, dentro desse princípio, nós já podemos dizer que ele é contrário àquele que minimiza em prol de uma não observância, e se ele faz isso é porque ele cumpriu cada detalhe da lei, ele não modificou a lei, ele a cumpre de uma forma cabal. Observando todos esses aspectos, nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus, ele tem a intenção de conduzir o povo de Deus nos caminhos do Senhor. E quando nós pensamos sobre esse aspecto perene, contínuo da lei, nós precisamos até nos fazer uma pergunta, né? Que vai nos nortear dentro dessa perspectiva de análise, de estudo, de sermão, de prédica. Uma pergunta retórica que eu gostaria de fazer: no céu, nós vamos precisar da lei de Deus? E lógico que essa pergunta, ela é um pouco capciosa. E o interessante em relação à pergunta é para dizer que no céu nós vamos cumprir a vontade de Deus. A lei do Senhor é a vontade de Deus. Então no céu nós vamos cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. Eu ainda vou falar um pouco sobre isso mais à frente, por isso que eu disse que a pergunta é capciosa. Mas nós precisamos entender que se no céu a vontade do Senhor ainda há de permanecer, então quanto mais a lei do Senhor, que foi dada aos antepassados, ela não passa em relação ao seu vigor, ela ainda se mantém em vigor. Por quê? Porque a vontade do Senhor é a mesma, o Senhor não muda. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, porque o próprio texto diz que os céus e a terra haverão de passar, e nós temos então a implicabilidade da lei relacionada à consumação dos séculos. Mas antes de adentrarmos esse ponto, mais à frente, eu gostaria de falar alguns propósitos, alguns objetivos da lei. Um dos propósitos da lei é convencer o homem do pecado. Então, há um convencimento de que eu sou pecador quando eu conheço a lei. Eu observo aquela lei e falo bem assim, olha, eu não estou em conformidade com o que isso está sendo dito, então eu estou em pecado. Mas além disso, tem a intenção também de manter o pecador em controle. Porque se ele peca, a lei é colocada ali e ele sabe que ele precisa observar. Então a lei também tem esse aspecto. Mas além disso,
também tem a questão da santidade. E os puritanos falavam muito sobre esse aspecto da lei, viver uma vida santa, uma vida que agradasse a Deus. Mas além dessas três realidades ora ditas aqui, nós temos ainda a realidade da lei que aponta para o Deus Santo. É o Deus Santo que deu a lei, então nós precisamos observar o que esse Deus Santo requer de nós. E por fim, a lei aponta para Cristo. Então nós temos razões, nós temos propósitos dentro da lei do Senhor, e especificamente sobre esse último, apontar para Cristo, é necessariamente aqui a centralidade do texto e também da minha prédica hoje à noite. Portanto, nós precisamos entender que o cumprimento messiânico dos tipos, das promessas e de tudo mais culminava em Cristo Jesus. Ele é o ápice da revelação de Deus, ele cumpre a vontade de Deus, e é dentro desse aspecto que nós partimos para o nosso segundo ponto, porque há valor, há validade na lei, não só porque Jesus veio cumprir, e não só porque ele afirma isso, mas também por causa da questão perene da lei, perpétua, eterna. Esse é o nosso segundo ponto. Jesus afirma o caráter permanente ou perene da lei. Verso de número 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então ele não só diz que ele estava aqui e a sua finalidade não era revogar a lei, mas ele diz que até a consumação dos séculos a lei deveria permanecer. E aí nós voltamos para aquela questão que eu salientei há pouco tempo. No céu nós vamos precisar da lei? A resposta é sim e também não. Nós não vamos precisar da lei, por isso que eu disse que era capciosa, porque depende da intenção da pergunta, o que se quer dizer com essa realidade. Deus não vai nos dar um código de leis dizendo que isso aqui precisa ser observado, porque não vai entrar pecado no céu, e a nossa disposição, na nossa essência, será sempre cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus. Então é algo intrínseco à nossa natureza, que será regenerada por completa. Então o que nós queremos dizer é que não haverá possibilidade de pecar no céu, não haverá tal possibilidade. Então, diante de tal realidade, dentro daqueles objetivos que eu falei da lei, de mostrar que o homem é pecador, de fazer com que o homem fique ali seguro na lei para não desviar, levar uma vida de santidade, tais realidades, elas não se encontram dentro desse propósito. Mas nós precisamos entender, quando nós falamos sobre lei de Deus, que, lógico, está relacionada aos mandamentos, mas vai além de tal realidade. São as palavras do Senhor, é o caráter da vontade de Deus e alguns aspectos mais. Gostaria de reafirmar isso com outros textos para que vocês possam entender o que estou dizendo. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 16, verso 17, se você quiser abrir, fique à vontade. Eu não vou ler, mas esperar você abrir, melhor dizendo, mas eu vou ler aqui. Diz assim: o Senhor Jesus disse: é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então Jesus afirma uma realidade semelhante à afirmada aqui, só que com outras palavras. Ele dizendo que é mais fácil passar o céu e a terra, muito mais fácil do que passar um aspecto pequeno da lei. Os tradutores colocaram muito bem tio e, lógico que não é tio e, porque a língua, no caso que foi escrito aqui, não era o português, mas a tradução é essa mesmo, um aspecto pequeno da letra da lei não passa. Quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, lá nós temos a expressão que a palavra do Senhor é eterna. E até na nossa liturgia nós lemos, e eu faço menção novamente, o capítulo 24, verso 35,
quando fala sobre a vinda do Senhor, nós temos o seguinte: Jesus dizendo: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então teólogos entendem, e eu penso da mesma forma, que em um sentido a lei não passa, no aspecto da vontade de Deus, que será cumprida cabalmente no céu, ainda que seja uma disposição favorável, comum e 100% sem esforço nenhum. Nós vamos agir em conformidade com a nossa natureza e estaremos fazendo a vontade de Deus completamente, cabalmente. É dentro desse aspecto que eu quero enfatizar com vocês o valor da lei. A intenção de Jesus falar aqui, e eu só estou falando isso, não é para provar para vocês que a lei de Deus estará no céu. Não, Jesus não falou isso com essa intenção, nem muito menos eu quero dizer isto. Eu não quero enfatizar isso porque não foi essa a intenção do Senhor Jesus. Nós precisamos entender o contexto e o âmago da realidade. E aí, explicando mais precisamente o que o texto quer dizer quando nós temos a expressão de que os céus e a terra passarão, a palavra do Senhor não passará, de que até o fim a lei haverá de ser observada, até o fim na consumação dos séculos. O que nós precisamos entender que Jesus está falando é que, em relação à lei, o menor elemento da lei é mais real e tem mais durabilidade do que todo o universo visível. Então a comparação é entre a lei de Deus e o universo visível. Quando nós observamos as questões do universo visível, nós encontramos uma complexidade, nós encontramos uma realidade de tempo. Até quando essa realidade visível há de permanecer? Se comparada com a lei do Senhor, então há durabilidade mais em relação à lei do Senhor do que o céu e a terra. Então o menor aspecto da lei tem mais durabilidade do que o próprio universo. Sempre a tônica de Jesus é esta. Então eu só falei sobre cumprimento no céu para que a gente pudesse refletir um pouco, porque não é esse o meu objetivo, nem o objetivo do texto. É exatamente para mostrar a validade da lei e a importância da lei. É esse o ponto em questão aqui. Porque como comecei a minha prédica hoje à noite, nós temos muita confusão na igreja odierna quanto ao cumprimento da lei de Deus. É necessário cumprir a lei do Senhor no tempo presente? Ainda é válido? Sim, o próprio Senhor Jesus deixa com todas as palavras, com todas as letras, que a lei do Senhor, ela deve ser observada ainda no tempo presente. E até mesmo na consumação dos séculos, ainda realidades precisam se cumprir quanto à lei do Senhor. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós precisamos entender que o Antigo Testamento não deve ser desvalorizado. Pelo contrário, ele tem o seu valor. Existe um homem, e agora eu vou regredir num tempo maior, porque eu falei sobre o João agrícola, mas existia um homem ainda no início dos primeiros séculos, que durante até uns 200 anos ele teve influência do seu pensamento. O nome dele era Marcião, e ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus tirano, é um Deus diferente. Já o Deus do Novo Testamento é outro Deus, e com isso ele invalidava todo o Antigo Testamento. O bispo anglicano Riley, ele disse que o Antigo Testamento é um botão, e o Novo Testamento é uma flor, uma rosa que desabrochou, e nós encontramos a beleza. O que é interessante nessa expressão de comparação de Riley em relação ao Antigo e ao Novo Testamento, é que nós não teremos o entendimento do Novo se não tivermos o Antigo. Nós não teremos o cumprimento do Novo se nós não tivermos a profecia do Antigo. É o aspecto da continuidade, da revelação progressiva, de um que leva ao outro. Portanto, nós precisamos entender a lei de Deus e o Antigo Testamento em termos de continuidade, e não de quebra, e não duas realidades antagônicas em si mesmas, entre si mesmas. Nós precisamos observar a profundidade da lei do Senhor
que aponta para Cristo e que tem o seu cumprimento em Cristo. Portanto, o Antigo Testamento é válido e importante dentro das esferas cristãs, para uma prática de vida cristã. Brian Edwards, que esteve aqui no Brasil no Encontro da Fé Reformada em 2013, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver as preleções dele, ele esteve aqui no Encontro da Fé Reformada em Goiânia. Ele inclusive usou essa expressão: nós estamos debaixo da lei e nós estamos também debaixo da graça, que é aquela expressão que eu disse que muitos cristãos usam de forma indevida. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas o que Paulo estava querendo dizer quando ele afirmou isso em Romanos, capítulo 6, lá no verso 13, verso 14, 15, indo até o 18, dentro de um argumento lógico, e é até ampliado um pouco mais. O que Paulo está dizendo é que nós não estamos debaixo da lei no aspecto de condenação. É esse o contexto. Você pode ler que você vai ver exatamente isso. No aspecto da maldição da lei. E ele vai falar então que o Evangelho, a graça, nos libertou da maldição da lei. Que Cristo veio para nos salvar. E até o próprio versículo 18 diz o seguinte, vou ler 18 do livro de Romanos. Outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então percebam que tem um caráter de cumprimento de uma doutrina, de uma lei, de um preceito que foi dado e que é cumprido de coração. Mas isso está sendo aí colocado em contraposição com a realidade de que outrora nós éramos escravos. Então a ideia é que nós tínhamos um Senhor, e esse Senhor, ele ditava as regras para nós, o pecado e a lei que enfatizava o pecado, e agora em Cristo nós temos um outro Senhor, para a observância da vontade de Deus, porém de coração. É esse aspecto que Paulo está ensinando aqui em Romanos capítulo 6, verso 13, 14 e 15, quando ele diz que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então Paulo, em um outro contexto, ele fala que a lei era um aio, um pedagogo, que era até uma figura que tinha de escravo na época, que era de ensinar, no contexto de conduzir. Então eu estou lhe ensinando, era um aio, era um pedagogo que ensinava sobre Cristo, dentro do aspecto de que conduzia para Cristo. Então a lei nos conduz, nos leva para Cristo. É esse entendimento que nós precisamos entender quanto à lei. Agora, vem uma pergunta, quando nós sempre falamos sobre isso. E quanto às leis, que são chamadas de leis cerimoniais, quando tinha que se matar um animal, sacrificar, colocar no altar, queimar por inteiro. Tinha um templo, as pessoas só poderiam fazer isso lá no templo. E quanto a essas leis? Nós temos o cumprimento em Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos o cumprimento das realidades cerimoniais. Todas essas realidades apontavam para Cristo, para o Cordeiro que seria imolado, morto em nosso lugar para nos dar vida. Portanto, quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos o cumprimento disso que era um tipo, eram sombras das coisas que haveriam de vir, sendo a salvação, o próprio Cristo, e a sua salvação a realidade. Então todos esses aspectos se cumpriram em Cristo. Portanto, o autor da carta aos Hebreus diz que não é mais necessário sacrifícios repetidos, sacrifícios cruentos com sangue, porque Jesus, e a expressão que o autor da carta aos Hebreus usa é eparrapax, de uma vez por todas ele se sacrificou por nós, não sendo mais necessário outros sacrifícios, outras imolações. Existia também aquilo que é chamado de lei civil, que era o cumprimento da lei moral de Deus, dentro da aplicabilidade da nação de Israel.
Um exemplo prático disso é existir uma lei que, se a espiga caísse lá da plantação, o dono daquela plantação não deveria pegar, ele só deveria colher o que estava maduro e o que estava ainda na árvore, fazendo com que o pobre viesse atrás e pegasse aquilo que havia caído. Então nós encontramos um governo teocrático, onde Deus determinou leis civis, mas isso não quer dizer que essas leis foram anuladas em relação ao seu princípio. Foram anuladas quanto à forma, mas o princípio da lei permanece. E qual o princípio específico dessa lei? Que nós devemos cuidar dos necessitados. Então nós precisamos entender que interpretar o Antigo e o Novo Testamento, um à luz do outro, não quer dizer que um anula o outro. Não, pelo contrário. Vou exemplificar essa realidade quando nós construímos uma casa. Quando você constrói uma casa, você começa do zero, não existe nenhum aspecto de continuidade. Agora, quando você reforma, por mais que a forma seja diferente, e você olha assim, olha, essa casa está parecendo nova, uma outra casa, nem parece aquela antiga. Mas se foi uma reforma e não uma construção do zero, existem aspectos de continuidade, fundamentos. Não quer dizer que você anulou aquela casa, não quer dizer que você acabou com aquela casa. Por mais que seja diferente, mas há um aspecto de continuidade, de validade e de perenidade. Por isso é que nós precisamos entender o caráter duradouro da lei, e é isso que nós queremos falar hoje à noite. Portanto, se alguém chegar para você dizendo, olha, não se deve cumprir a lei do Senhor é coisa do passado, diante daquilo que já foi esboçado até aqui, você pode dizer e afirmar, até mesmo a partir desse texto, porque o texto é claro, dizendo da perenidade da lei, do cumprimento da lei, que é para todo o tempo, que é para todas as épocas. Por isso é que Jesus disse que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, meus amados irmãos, ainda caminhando nesse aspecto, nós vamos para o nosso terceiro e último ponto, que é a questão do valor da lei, que também é específica no aspecto da sua aplicabilidade, no cumprimento da lei por nossa parte, que esse é o desejo do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus, ele rejeita qualquer um que diga que a lei não deva ser observada. Alguém chega e fala bem assim, olha, a lei não deve ser observada. Jesus já está dizendo, eu vim para cumprir a lei e eu sou contrário a esse que diz que a lei não precisa ser observada. Por isso que ele diz, todo aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, então ele está falando sobre a aplicabilidade da lei, no aspecto que desde aquele considerado por menor, alguns consideram por menores, e os judeus tinham 613 mandamentos, eles contabilizavam em 613, e eles tinham aqueles que eles consideravam como mandamento que precisava ser guardado com muito zelo, e aqueles que eram considerados como menores em relação a outros. Mas Jesus coloca todos no mesmo pé de igualdade, ao ponto de dizer, desde aquele menor quanto maior. Então ele compara os dois aspectos, dizendo que nenhum pode ser deixado de lado, não deve ser observado. Ele é contrário a tal ensinamento. Então, nós precisamos entender esse aspecto continuado da lei na sua aplicabilidade. Então, o aspecto primordial é que a lei do Senhor é válida, inclusive para todas as pessoas. Alguns tendem a pensar que a lei foi dada para o povo de Deus, mas a lei foi dada para a humanidade. Lógico que tem a sua aplicabilidade no povo de Deus e suas implicações em relação ao povo de Deus, mas aquele que não pertence ao povo do Senhor e que for descumpridor da lei de Deus, este há de ser punido de acordo com a própria lei. Se, por exemplo, qualquer pessoa dirigir, desconhecer a lei de trânsito, se alguém vier de outro país e ele dirigir de forma equivocada em relação às leis de trânsito, e alguém parar e alguém multar, ele não vai poder dizer que desconhece ou que é um estrangeiro, ele terá que pagar
A lei se aplica a todos. É dentro desse contexto que Jesus diz: todo aquele. E quando nós percebemos a implicação da aplicabilidade da lei, nós encontramos um mundo que relativiza a lei de Deus. Um mundo que diz o seguinte: isso aqui do Antigo Testamento é coisa do passado, é coisa cultural. Isso aqui não se aplica. E como nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, a questão do homossexualismo, que nós encontramos os revisionistas querendo dar uma nova interpretação a esses textos, eles dizem exatamente esse argumento, relativizando a lei de Deus, dizendo isso não se aplica mais hoje. Portanto, nós temos um mundo pluralista, nós temos um mundo pós-moderno que minimiza a lei de Deus, porém, estes serão condenados de acordo com a lei de Deus, porque o texto é para eles também. Qualquer que minimizar ao ponto de dizer que esse pequeno mandamento não deve ser observado, ele sofrerá dano. Então isso se aplica aos religiosos? Sim, sem dúvida nenhuma, e principalmente aos religiosos, porque o contexto Jesus está falando especificamente para os fariseus, como nós vamos observar no versículo 20, o versículo seguinte, mas isso não exclui outras pessoas. Pelo contrário, qualquer um, é indefinido. Todos estão debaixo da lei. Muitos pensam que o amor é o que importa. E o Brian Edwards, ele falou isso no seu estudo quando esteve aqui em 2013. Porque quando se fala sobre o resumo da lei, quando Jesus resumiu a lei, muitos pensam que agora o que importa é o amor. O que é necessário é o amor. Porque Jesus diz que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas só que o resumo não é uma realidade que anula a lei, não traz a nulidade da lei, muito pelo contrário, apenas traz um resumo. O interessante é que a lei ela foi dada inclusive para balizar o amor, porque alguns poderão dizer o seguinte: olha, eu traí minha esposa. Você traiu sua esposa, mas por que você traiu sua esposa? Porque o que importa é o amor. Eu deixei de amar minha esposa e agora eu estou amando uma outra mulher. Porém a lei guia o amor, baliza o amor. Por isso é que a lei caminha junto com o amor, assim como a lei caminha junto com o evangelho. Não são duas realidades distintas. Alguém pode roubar e dizer: eu roubei para dar para o meu filho, porque ele não tem. Mas a lei restringe o amor nos limites certos do que significa amar. Portanto, nós precisamos entender que a lei caminha junto com o amor. É por isso que o resumo da lei é o amor, e não a nulidade da lei. O amor jamais será a nulidade da lei. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender o caráter perene, constante da lei, dentro da realidade da aplicabilidade da lei e da valorização que Jesus nos deu em relação à lei e em relação ao cumprimento da vontade do Senhor Deus. Quando nós conectamos inclusive o texto que nós lemos com o sermão do domingo passado, que é o contexto anterior, nós encontramos as nossas boas obras sendo praticadas por aqueles que são verdadeiramente a luz do mundo. E é dentro desse aspecto que nós vamos ser luz, cumprindo a lei e a vontade de Deus. Portanto, amamos ao Senhor quando nos dedicamos a Deus, e as decisões morais são motivadas pelo amor e controladas pela lei dentro da vontade de Deus. E aí nós temos então o verso 20, que é a última parte do nosso texto de hoje. E aqui nós encontramos o Senhor mostrando o seu pensamento, que é um pensamento poderoso e a chave para uma vida justa em relação àquilo que Ele está falando.
Porque o que é que agrada a Deus? O cumprimento da lei de Deus? Jesus está dizendo que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus e dos escribas. Então não é simplesmente o cumprimento da lei de Deus, porque eles se consideravam como um baluarte, os detentores e aqueles que guardavam a lei de Deus. E eles, em certa medida, cumpriam a lei. Mas todo o foco recai sobre o aspecto intrínseco da lei, que é o princípio invisível da lei, que é a disposição interna e não a disposição exterior. É o aspecto de que a justiça no cumprimento da lei não é baseada nas tradições dos homens em aspectos visíveis e externos, mas o cumprimento da lei deve ser observada de forma interna, porque se baseia na lei eterna de Deus. E é isso que vai seguir logo na continuação do texto, quando o Senhor disse que aquele que diz, eu não mato, eu cumpro a lei de Deus, porque eu não estou matando. E aí Jesus diz, em outras palavras, eu estou dizendo o que Jesus disse, que se nós odiarmos o nosso irmão no nosso coração, nós estamos matando. E ele diz, muitos de vocês, parafraseando, estão dizendo que não cometem adultério, mas se você já olha para uma mulher com uma intenção impura no coração, você já cometeu adultério. A disposição interna em contraste com a realidade externa. E a disposição interna tem a ver com o cumprimento da lei, que é Cristo. É isso que nós precisamos entender. Portanto, gostaria de concluir dizendo sobre essa questão de Cristo. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para cumprir cabalmente a vontade de Deus em nosso lugar. Cumprir a lei do Senhor, porque nós não conseguiríamos cumprir a lei do Senhor de forma perfeita, completa. Então a ideia é a seguinte, nós falamos muito sobre a obra substitutiva e vicária de Cristo, em termos do Senhor ter pagado na cruz a dívida, o escrito de dívida que era contra nós, no sentido de ter sido maldição em nosso lugar. E isso é verdade, é apenas um aspecto. Ele veio não só para sofrer de forma passiva as punições que deveriam recair sobre aquele que haveria de descumprir a lei, mas ele não descumpre a lei, portanto ele é justo e ele veio para cumprir a lei completamente, 100%, e quando ele recebe a punição, então o que é que está acontecendo aqui? Jesus é o nosso substituto em relação a cumprir a vontade e a lei de Deus de forma completa, magnífica, para aplicar em nosso coração, em nossa vida, a perfeição dele. Portanto, quando Deus olha para o Danilo, ele vê a obra e a perfeição de Cristo, e o Danilo, ele é aceitável a Deus, não porque ele cumpriu a lei, porque ele quebra a lei do Senhor. Então, a graça no cumprimento da lei por parte de Cristo e na imputação do cumprimento da lei é que faz com que nós sejamos aceitáveis aos olhos do Senhor. E aqui é que está a grande diferença entre aquele que é salvo e aquele que é religioso. Porque o religioso, ele quer ser aceitável aos olhos do Senhor a partir do cumprimento da lei, e isso jamais ele conseguirá fazer. E ele jamais será aceito aos olhos de Deus, porque ele quebra constantemente a lei do Senhor. E é por isso que nós precisamos de um mediador, por isso que nós precisamos de um Salvador que cumprisse totalmente a lei do Senhor, e ainda assim recebesse a punição e o castigo dessa lei. E ele vive a nossa vida 100% de cumprimento da lei, e ele recebe a punição da maldição da lei que deveria recair sobre nós. Então, é imputado na conta do Senhor Jesus todas as nossas faltas, e é imputada na nossa vida todas as bênçãos e todas as obras de Cristo no cumprimento da lei. Portanto, não pense que você será salvo, ou eu serei salvo,
porque nós cumprimos a lei de Deus. Um jovem pensava assim, pelo menos em certa medida ele pensava assim. Quando ele chega para Jesus, ele diz: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Induzido pelo próprio Senhor Jesus, Jesus diz: guarda os mandamentos, e ele diz: quais? E Jesus dá uma lista dizendo: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo, honra teu pai e tua mãe, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Ele sabia que faltava alguma coisa, e ele cumpria a lei porque ele queria a vida eterna. É isso que ele está buscando quando ele chega a Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz para ele: dá tudo o que você tem aos pobres, me segue, e você terá um grande tesouro no reino dos céus. Ele é alguém que observa a lei, mas ele não segue a Cristo. E se isso acontece na vida de alguém, esse está perdido. E nós não devemos pensar que a lei dada no Antigo Testamento é diferente, porque ninguém no Antigo Testamento foi salvo por obra da lei, porque não é assim que funciona. Deus não chegou para o povo de Israel e disse o seguinte: israelitas, cumpram aí os meus 10 mandamentos, eu estou dando um mandamento para vocês, se vocês cumprirem bem, eu tiro vocês daqui. Não. Deus libertou aquele povo, e depois, quando eles estavam no deserto, já libertos, agora eu dou a lei para vocês, para que vocês cumpram a lei, como gratidão pela salvação que eu dei a vocês. Portanto, sempre funciona assim. A obra de Cristo vem na nossa vida primeiro, depois o cumprimento da lei como gratidão pelo fato desse Deus amoroso, magnífico e eterno ter nos salvado. Portanto, cumpra a vontade de Deus, cumpra a lei do Senhor, porque se o Senhor disse que é para nós cumprirmos, então nós temos que cumprir até o último dia da nossa vida, não como forma de salvação, mas como forma de gratidão por tudo que Ele fez nas nossas vidas, porque Ele cumpriu cabalmente a lei de Deus para nos salvar. Portanto, a minha palavra para você é: se você tem descumprido a lei do Senhor, há esperança para você. Cristo Jesus cumpriu completamente para que você pudesse ser salvo e resgatado pelo poder de Deus. Mas isso precisa acontecer na sua vida se você colocar uma fé consciente no Senhor e uma confiança nesse Deus, entregando e seguindo a Cristo Jesus. E então, a partir daí, a lei tem sua validade, mas não como forma de nos salvar. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a palavra dEle ao nosso coração.